Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Tô aprendendo a mexer aqui ainda nas lives. Hoje eu lembrei de colocar um filtro aqui. Vamos ver. Ó, Bianchi já está aqui. Oi, Felipe, eu já te chamo. Deixa eu me localizar aqui, arrumar as coisinhas. Deixa eu ver onde que eu vou fixar o tema aqui. Deixa eu ver. Não aparece, né? Não aparece essa opção, fixar o tema. Mas tudo bem, a gente fala comutação kármica. Filtro já consegui. Vamos ver qual filtro nós vamos colocar aqui. Gente, vai ser bem descontraído hoje, né? Sábado. Deixa eu encontrar um filtro aqui. Pensou colocar uns filtros aqui? Ah lá, falei que eu ia colocar esse. É legal para descontrair, né, pessoal? Mas tudo bem, a gente vai aprendendo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Oi, Mara, bom dia. Tudo bem? Você tá me ouvindo bem ou não? Tá muito baixo. Deixa eu trocar o fone, então. Peraí. E agora, Mara? Eu só não tô te ouvindo. Não tô conseguindo te ouvir só. Tá me ouvindo agora, Mara? Só não tô conseguindo te ouvir. É sábado, né? Até a tecnologia nos ajudar. Não consigo te ouvir, Mara. Não. Vamos tentar entrar de novo? Agora eu pluguei, estava desplugado. Então ficou mais Agora fácil. melhorou, né? Não, melhorou bem. Agora ficou ótimo. Ficou. Bom dia, Mara. Bom dia, Bom dia. bom dia, o pessoal que vai entrando na live. Nesse Bom sábado. dia, pessoal. Esse sábado que está fresquinho hoje, a temperatura agradável aqui em Tapetininga, Sim. né, Nós que, Felipe? nós que vivemos aqui, a gente sabe a loucura que é o clima aqui. É verdade. É verdade. O vento aqui em Tapetininga também, né? Às vezes dá uns ventos aqui, às 5 horas começa, né, a Sim. ventar. E aqui a gente vive 4 estações num único dia, né, Mara? É verdade. Aqui É a isso mesmo. nossa cidade tem essa característica de mudar muitas estações aí durante o dia. É verdade. E aí, pessoal, já dá para começar? Vamos começar? 10h05 no meu. Que horas é no seu? É 10 e isso 5 mesmo? também, isso. Acho que já podemos Certinho. começar, Mara. Podemos? Podemos. Peraí, deixa eu abaixar um pouco mais aqui a minha câmera, que tá muito alta aqui. Acho que aqui fica melhor. Melhorou? Ficou boa, sim, Mara. Tá muito boa. Né?
Bom, pessoal, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live do Curiosidades do Céu. É um prazer estar aqui hoje com o nosso entrevistado Felipe Bianchi, terapeuta, e nós vamos estar falando sobre comutação kármica. Felipe, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer melhor, por favor. Claro, Mara. Bom dia, terráqueos humanos. Eu sou Felipe Bianchi e desde 2010 eu comecei uma busca muito profunda aí pelo autoconhecimento, essa conexão com a espiritualidade. E desde então eu fui buscando dentro de mim algumas respostas para alguns sofrimentos da vida. Acho que todo mundo começa esse caminho de buscar algo, seja na religião, enfim, seja em alguma doutrina filosófica, uma cura para si, uma resposta para si. Então a gente vai buscando primeiro aí, de repente, nas filosofias, na espiritualidade, nas práticas, até encontrar ferramentas terapêuticas também que possam ajudar. Então, desde 2012, eu trabalho como terapeuta. Então, me especializei em algumas áreas, porém, hoje, a minha prática é com terapias naturais. Então, eu trabalho com canalizações de terapias mais específicas, que são individualizadas para cada pessoa. Então, a gente usa algumas técnicas das quais eu aprendi, fui buscar o aperfeiçoamento, porém, eu trabalho muito mais com as terapias integrativas no sentido mais natural, no sentido mais intuitivo, onde a gente consegue captar essas energias do cosmos, a energia eletromagnética da Terra, por um processo de despertar de consciência e transmutação. Então, desde 2012, eu venho aí por esse caminho do autoconhecimento, nos meus processos também de me conhecer, buscar respostas dentro da minha própria sombra. E hoje eu trilho dentro desse movimento que busca essa questão da expansão da consciência, trazer mais consciência para as pessoas através dos recursos que a gente tem para oferecer. Entendi. Que ótimo, Felipe, muito bom isso. E me diz, como é que começou isso? Qual a idade, mais ou menos, você começou a perceber que tinha essa mediunidade? Desde criança, Mara, eu sempre tive um lado muito voltado para a cura. Então, desde criança eu já trabalhava com cura, já tinha toda essa percepção meio que intuitiva do poder da oração, do poder da imposição de mãos. E desde pequeno eu já realizava algumas curas, algumas terapias, podemos assim dizer. E os meus animais eram os meus cobaias. Então eu utilizava essas práticas nos meus animais. Então era uma coisa muito intuitiva, colocava lá as mãos sobre eles, fazia uma oração dentro daquilo que eu acreditava naquela época, mas desde criança já eu tenho esse lado mais voltado para a cura. Olha que bacana! E isso é tão natural e espontâneo, né? Você fazia quando criança com os animaizinhos de estimação. Porque é um E a chamado gente já mesmo. é, é um chamado. A gente já percebe alguma coisa diferente, né, Felipe? Sim, E depois, como é que foi? Aí você começou a fazer cursos, como que foi depois? Quando você já estava adolescente, quando você já passou para a fase adulta? eu fui buscar mais ferramentas na minha fase já adulta. Então, na fase adulta, eu já tinha um pouco mais de necessidade de encontrar respostas para os meus problemas, para enfrentamento mesmo das questões diárias da vida. Então, a partir ali dos 18 para os 19 anos, eu começo a buscar mais algumas informações a respeito disso. Porém, eu tinha como base de fé, de prática, a religião católica naquele momento. Então, era a forma que eu me conectava ali com Deus, com a espiritualidade, com esses fenômenos todos. Mas eu tinha ainda algo dentro de mim que gostaria de se aprofundar, de ir em busca de outras respostas, de outras ferramentas,
Então eu começo ali com um pezinho no espiritismo, vou olhar um pouco o que é. Aquilo me dá um certo medo no começo, porque você entender esse universo também precisa de muito tempo, muito estudo, se libertar de crenças mais limitantes. Começo também com práticas budistas na época, então eu comecei também a entrar dentro desse universo, mas aquilo para mim ainda era muito estranho, aquilo me soava como algo errado, algo que pudesse, de repente, de alguma forma, cortar a minha conexão com Deus, porque a maneira como eu concebia Deus era aquela maneira que eu fui ensinado desde pequeno por meus pais, que eram católicos, então toda a família é católica, e aí quando você começa a se desvirtuar, a buscar outros caminhos, aquilo, num certo momento, é assustador e gera um certo grau de culpa também, medo, mas eu comecei aí, entre os 17, 18 anos, já buscando outras formas para entender mais ou menos aquilo que se passava comigo, aquilo que eu, enfim, gostaria de alcançar de curto, médio e longo prazo no meu desenvolvimento espiritual, porque na época eu tinha uma visão ainda muito só do espiritual, não tinha essa visão da ciência, não tinha essa visão também do humano, mas uma busca transcendental. Hoje a gente já sabe que é uma fusão, uma integração de todas as coisas, né, Mara? É verdade. Tá tudo interligado, né, Felipe? Tudo E, interligado. me- e é incrível que todos nós passamos por esse processo, né? A maioria das pessoas começa assim, né? Pelos relatos. Sim, é uma busca que você começa a ter. A maioria de nós, principalmente os ocidentais, eles têm uma formação muito cristã. Então, aquilo que a gente começa a aprender a se comunicar com essa energia, com essa consciência, através dessas tradições mais cristãs no mundo. Então, muitos de nós temos aí um pé na tradição católica. Então, a partir disso, a gente começa a se questionar, começa a se expandir, começa a buscar essa verdade que Jesus tanto falava, que essa verdade vos libertará. E a partir desse movimento, a gente vai conseguindo encontrar mais consciência, encontrar mais ferramentas que possibilitam esse autoconhecimento, que possibilitam essa autocura no movimento onde você se torna cada vez mais mestre de si mesmo e a partir desse movimento também você consegue ter uma visão de mundo muito mais ampla. Entendi. É isso mesmo. A gente começa a procurar as respostas para as nossas perguntas, né? Sim, E me diz uma coisa, Felipe, achei interessante quando você contou que você leu o livro da Christian Day, né? Sobre os isso. pleiadianos. Como é que foi? Conta para nós, por favor. Bom, a Christine Day, ela é uma das minhas mentoras, mestras. Os pleiadianos sempre estiveram comigo também. A gente tem um trabalho de conexão com os pleiadianos. Eu trabalho muito com seres estelares. E a Christine, ela me ajudou muito também nesse processo de compreender um pouco mais a respeito dessa minha consciência, a respeito daquilo que sou, um ser multidimensional, um ser que realmente está no planeta Terra, mas ele pertence a um todo. Então, esse processo de buscar, através desses conhecimentos, a cura, a resposta, veio facilitando muito a minha jornada. Então, a Christine Day, ela é uma das embaixadoras dos pleiadianos aqui na Terra. Ela sistematizou e canalizou todo um sistema de expansão de consciência, de autocura, junto com os pleiadianos. Então, é um sistema de cura muito profundo, em vários níveis, em várias dimensões. E eu conheci os pleiadianos no ano de 2011. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre os pleiadianos. Embora eu já seja um contatado também, já tive experiências. Uma hora a gente pode falar sobre isso numa live, né, Mara? Já tive experiências Claro. também de contato com seres de outras galáxias e dimensões. Mas em 2011 eu tive esse primeiro contato com os pleiadianos. Fui fazer um curso em São Roque de autoconhecimento, gestão de liderança e tudo mais. E lá alguém me disse a respeito de um curso que se chama Frequências de Brilho.
que é o método canalizado pela Christine Day. Ela canalizou esse sistema de cura. E essa pessoa me disse, olha, eu acho que você já está preparado, por que você não vai pesquisar um pouco a respeito disso? Do que é esse curso, que são esses seres, na verdade. Só que na época, ainda eu era muito jovem, não tinha muita noção das coisas. Tinha muito medo, né? Falar seres, embora eu já tivesse sido contatado. Mas eu tinha muito medo a respeito do que aquilo poderia gerar em mim. Essa consciência, ou a culpa e tudo mais. Porque quando você acessa um novo conhecimento, aquilo é novo e aquilo te causa um certo espanto. Em 2011, eu fui começar a pesquisar a respeito. Aí quando eu li um pouquinho que o curso ele tem uma jornada, uma carga horária bem intensa, e na época era um valor assim que eu não poderia pagar mesmo, de jeito nenhum. Então ainda começando a vida profissional, enfim, aquelas coisas todas. Então eu nem conseguia me imaginar fazendo aquilo, nem conseguia me imaginar tendo essa conexão, trabalhando dentro desse sistema de consciência dos pleiadianos. Mas eu fui pesquisar, fui começar a olhar a respeito deles, e depois de muito tempo mesmo, é que eu fui fazer o curso, é que eu fui começar a ler os livros da Christine Day, é que eu fui me encontrar com a Christine, e a partir disso, eu realmente comecei a entender um pouquinho mais a respeito dessa consciência cósmica, dessa consciência multidimensional, ao qual todos nós estamos conectados. E foi, assim, uma jornada muito, muito, muito significante. Em 2019, eu fiquei lá os 14 dias fazendo as iniciações no Paraná, em Cascavel. Fui fazer esse primeiro nível de frequências de brilho. São níveis muito intensos, porque são uns sistemas muito amplos e complexos de cura, onde você vai acessando portais dentro do corpo, portais além do corpo. E a partir disso eu comecei a ter também aí muito mais consciência a respeito dessa minha existência, né, no espaço e no tempo, que transcende a matéria. Mas a Christine, ela é uma grande mestra, ela é uma grande professora, que ela traz esses ensinamentos, ela traz esses conhecimentos, ela é uma pleiadiana, então ela veio com essa missão mesmo de trazer um conhecimento. Já são mais de 50 níveis canalizados por ela dentro desse sistema de consciência e de cura dos pleiadianos, e certamente é um trabalho em conjunto com vários outros irmãos, né, das Pleiades, que estão também na Terra fazendo esse movimento de expansão e de cura para ajudar nessa transição planetária. Esse é o tema um pouco também que nós vamos abordar sobre a comutação kármica. Então a gente sabe que existem muitos seres que estão aí posicionados na Terra, muitos, hoje como terapeutas, como xamãs, como cientistas, enfim, em diversos setores da sociedade que têm essa missão de trazer muito mais consciência, muito mais ferramentas para esse movimento de transição no planeta Terra. Verdade. Olha que interessante. E você foi corajoso, hein? Porque de abrir portais assim, nós não deve ser fácil, né? Não é fácil, Mara, porque pessoas mais intuitivas, que é o meu caso, eu sou extremamente intuitivo. Então, a gente abre muitos, muitos, muitos portais. Então, por a gente não ter muito essa capacidade mais racional, digamos assim, o pensar, aquela coisa mais cartesiana, então muitas vezes a gente acaba meio que se atropelando no meio do caminho, que é normal para as pessoas mais intuitivas. Então eu sempre tive a minha intuição muito, muito, muito aguçada. Sempre abri muitos portais. Teve o portal da Benção das Águas, que foi em 2018, que foi um movimento muito grande. Um trabalho também canalizado junto com os pleiadianos, com os seres de Sírio, com os seres de Órion, com os intraterrenos e alguns elementais. Então, é uma coisa assim, que vai se abrindo, você vai começando a compreender, começando a interpretar essa linguagem da natureza, começando a interpretar essa linguagem cósmica, e a partir disso você vai criando novas possibilidades para gerar consciência e transmutação para o planeta Terra. Porque nós não somos seres individuais, fazemos parte do todo. E todo movimento que a gente faz no sentido de consciência, no sentido de cura, isso tudo vai reverberando para o planeta. Entendi.
Que é isso que fala a transmutação cósmica, né? Essa comutação cósmica, kármica, né? Isso, a comutação kármica, que é uma Eu coisa interessante. até pesquisei o nome aqui, ó. Comutação tem lá no dicionário que pode ser troca ou transformação. Nesse caso seria transformação, Seria né? transformação. Do Isso mesmo. karma. E eu gostaria, Mara, de começar a entrar no tema e, no primeiro momento, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês a, a oração de São Francisco de Assis, porque tem muito a ver com esse movimento de transmutação, de transformação kármica. Então, Francisco de Assis, um ser muito elevado, um ser ascensionado também, que esteve na Terra, e com a sua missão, obviamente, ele nos trouxe esse contato muito maior com a natureza, com os reinos minerais, do reino mineral, animal. E a partir disso, ele faz um movimento de cura. Ele traz um movimento já de transmutação, né? Jesus já trouxe isso, quando ele diz lá que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, que o reino dos céus está dentro de nós. Tudo isso já é esse movimento para gerar, nos dias atuais, essa comutação, essa transmutação, essa transformação desse karma. Então, São Francisco de Assis, ou Francisco de Adoro Assis, essa oração. É uma das ele minhas preferidas. tem muito da comutação kármica dentro dessa oração. Só que, por conta da nossa consciência muito limitada na época, a gente não entendia muito. Então, a gente faz a oração como um mantra, mas não sente aquilo, não pesquisa aquilo, não se aprofunda muito nisso. E eu gostaria de começar com ela para que a gente possa desenvolver o tema. Claro, Então, claro. São Francisco de Assis diz, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Muito, muito, muito profunda essa oração Muito. de São Francisco de Assis. Perfeita. E a partir disso a gente vai desenvolver um pouco o tema sobre a comutação kármica. Então, para a gente entender um pouco a comutação kármica, a gente precisa desconstruir um pouco a ideia do que a gente tem como karma. Então, principalmente nós aqui ocidentais, a gente vem de uma tradição onde o pecado ele é um grande gerador de culpa. Então, para cada ação que você tem, negativa, destrutiva, você vai ter uma punição. Você precisa se redimir de uma forma muito cruel, muito dolorida, para que você tenha o perdão divino. Então, a ideia e a visão do karma, na verdade, é algo totalmente diferente daquilo que nós, ocidentais, fomos sendo educados a respeito dessa lei. Então, a lei do karma é a lei da ação. Ela transforma, regula a causa e o efeito das nossas ações. Então, é muito diferente da condição punitiva ao qual nós fomos submetidos ao longo do tempo através de algumas tradições religiosas, familiares, enfim, em todos os campos da atividade humana. Então, sempre nós tínhamos uma ideia de que o pecado ou as nossas ações seriam passíveis de punições muito dolorosas. Então, a partir disso, a partir dessa dor, a partir dessa culpa, eu iria me redimir para Deus, para o universo e tudo mais, e teria o seu perdão. Mas a gente já vai sabendo, ao longo do tempo, que isso era só uma forma, talvez, de gerar algum tipo de consciência nas pessoas a respeito dessa lei do karma, essa lei de ação e reação, o impacto que isso tem na vida individual de cada um
e na vida coletiva. Porque cada ação que nós temos, ela está, de alguma forma, influenciando esse coletivo, influenciando esse todo. Não existe nenhuma ação individual que eu faça que não tenha nenhum tipo de influência sobre os demais reinos, o reino do homem, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino etéreo e tudo mais. Então, todas as nossas ações, querendo ou não, elas geram grandes consequências no espaço e no tempo, afetando tudo que existe à sua volta. Então, se eu me transformo num ser cada vez mais consciente, num ser cada vez melhor, isso se reverbera nas minhas relações. Família, trabalho, na sociedade de um modo geral. O contrário também reverbera. E isso é uma ação em escala. É mais ou menos o efeito dominó. Então, tudo que eu faço vai gerar uma consequência. Então, tudo que está atrás, à frente e do lado acaba sendo afetado. Então, assim, tem uma passagem bíblica que é muito engraçado até, né? Que é o Salmo 91, que diz lá, né? Que 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha que interessante. Isso é uma forma de proteção. No movimento onde Deus te protege contra as coisas ruins, as coisas externas. Porém, para a lei de ação e reação, se a gente for analisar um pouquinho mais, tudo o que a gente faz vai afetar esse campo à nossa volta. Então, se eu crio algum tipo de movimento que possa gerar a consciência, ele vai impactar de uma forma muito, muito, muito positiva o nosso entorno, as nossas ações, toda a nossa constituição biológica e espiritual. Da mesma forma, cada ação contrária dessa verdade, das ações do bem, das ações do amor, gera um campo muito negativo na psicosfera da Terra. E a partir disso, a gente vai aumentando cada vez mais o sofrimento individual e coletivo de todas as pessoas que vivem no planeta. E não só todas as pessoas, mas também todos os reinos que fazem parte da Terra, que é uma escola. Então, Mara, aí a gente precisa entender que o karma ele não é nenhum tipo de punição. A gente precisa entender que tudo que sobe, desce, tudo que vai, volta. É claro isso. A lei da ação e reação. A lei da ação e reação. Então, tudo que você planta, você colhe. O karma seria uma energia mais densificada, que ela fica no nosso campo de consciência. Essa energia densificada do karma, ela está relacionada com as experiências que nós tivemos nesta e em outras vidas. Experiências que não foram muito bem observadas, que não foram muito bem trabalhadas, e elas ficam nesse campo de consciência, elas atravessam o tempo e o espaço conforme as novas encarnações vão ocorrendo, conforme o meu sistema familiar vai se expandindo. Então, tudo isso gera um campo que precisa ser transformado, precisa ser transmutado. Então, o karma, ele tem essa missão de nos ajudar na Terra, que é um planeta escola, a observarmos novamente as nossas lições, observarmos as nossas ações, esses nossos movimentos, nossos e dos nossos ancestrais. Então, quando eu venho para a Terra, eu venho, de certa forma, com um planejamento para que eu possa, de alguma forma, me desenvolver aqui na Terra, para que eu possa, de alguma forma, gerar uma consciência, gerar uma cura, gerar uma transformação em nível individual e em nível coletivo. Porém, essa consciência, quando a gente encarna aqui na Terra, ela vai ficando cada vez mais distante de nós. Então, quando nós estamos lá no plano astral, no plano espiritual, quando a gente está lá preparando o roteiro da nossa encarnação, a gente tem uma consciência muito grande do que a gente vai fazer aqui. A gente tem uma vontade muito grande de realizar coisas aqui na Terra. Porém, tem a lei do esquecimento, que ela é justa. Hoje eu estava pensando a respeito dessa lei do esquecimento. Por que a gente não lembra disso, né? Por que a gente se esquece tanto?
Por que que é tão difícil a convivência? Por que que é tão difícil os relacionamentos e tudo mais? A lei do esquecimento, ela é muito importante para que a lei do livre-arbítrio seja desenvolvida pelo ser. Para que ele possa utilizar as ferramentas que lhe são oferecidas dentro da sua consciência, dentro do sistema familiar onde ele está inserido, dentro do seu sistema de educação, seu sistema político, social e tudo mais. Então, o próprio ser ali na Terra, ele vai ter toda a oportunidade de trabalhar a lei do livre-arbítrio. Olha que coisa interessante. Então, se nós viéssemos já com essa consciência totalmente clara daquilo que iríamos fazer, certamente nós não a faríamos. Verdade. Certamente não a faríamos. Porque quando a gente encarna aqui na Terra, nós vamos ficar, querendo ou não, mais ligados ao ego, mais ligados aos sofrimentos, mais ligados às realidades que nos permeiam aqui nesse movimento de vida. Então, olha que coisa muito interessante. A gente esquece para que a gente possa reaprender novamente. Porque foram lições não completadas, foram lições não aprendidas. Então nós temos lá os grupos kármicos, que está relacionado com o grupo karma família, o grupo karma sociedade. Então tudo isso, onde você mora, as pessoas que você convive, o estado, o país, a cidade, tudo isso tem a ver com o seu grupo karma. Tudo isso tem a ver com as condições, com as ferramentas necessárias para que haja um processo progressivo de evolução dentro de si mesmo. Então, quando a gente olha essas questões, esses fenômenos, a gente começa a observar que é mais do que urgente o nosso processo de autoconhecimento, o nosso processo de expansão de consciência, para que a gente possa sair desse vitimismo todo. Ah, isso é karma, tudo é karma, eu sofro, Tudo é karma. Deus tá me punindo. Eu fiz então, assim, alguma coisa na vida passada, estou pagando agora. E na verdade você não está pagando. Essa que é a questão, né? Porque não existe uma dívida, mas existe uma lacuna, existe um buraco dentro da consciência que precisa ser preenchido novamente através das experiências que nós vamos tendo aqui na Terra quando estamos encarnados. Isso é muito importante que a gente saiba. Então, essa energia densificada que a gente cria dentro do nosso sistema, ela precisa de alguma forma ser transmutada aqui na Terra. Então, como nós temos a lei do livre-arbítrio, a gente precisa entender da seguinte forma. Nós podemos escolher aprender essas lições, ressignificá-las novamente através do sofrimento ou através do amor. Isso é uma opção nossa. O livre-arbítrio é algo inerente a cada um. É uma lei que você é responsável por ela. Então você vai fazendo as suas escolhas o tempo todo. Então se você opta pelo sofrimento, obviamente que a lei do karma também está em ação o tempo todo. Se você opta pelo amor, a lei do karma também está em ação. Pode ser que pela dor demore um pouco mais, pode ser que pelo amor seja um pouco mais rápido. Qual lobo você alimenta, né? Sim, qual lobo a gente se alimenta. Isso é muito importante da gente entender, que são escolhas. Né? Que é colocado, o que você acredita, né? Sim, isso é muito importante da gente entender. O karma, ele não está só relacionado com o indivíduo, mas ele também está relacionado com a humanidade, porque quando a gente fala em humanidade, nós estamos falando do todo. E esse todo, ele está reverberando o tempo todo no sistema social, no sistema político, no sistema espiritual, religioso, familiar, enfim. Então a gente precisa entender que existe um karma que está relacionado com o meu grupo karma e existe um karma que está relacionado com a coletividade. Um karma ao qual nós geramos. Então o karma, ele está relacionado sim, muitas vezes, com as questões das nossas ações que de alguma forma nos afastam da nossa essência. Nos afastam da escola da vida, nos afastam do aprendizado. O aprendizado é essa consciência, quer dizer, você acessa, aprende e passa a agir de uma outra maneira. Por isso que nós estamos aqui. Então, quando a gente começa a repetir muitos padrões na vida, é sinal de que a nossa consciência ela não está se expandindo tanto, que nós não estamos
conseguindo, através dos recursos que nós temos, mudar esse padrão, transformar esse padrão. Mas existe uma maneira de transformar isso. Existe um caminho para que isso seja percorrido, e que é através da lei do amor. Então, Francisco de Assis, ele deixou muito claro aí como que a gente pode mudar isso também através da sua oração. Então, é mudando essa nossa visão, é mudando essa nossa postura egóica, mudando essa nossa postura materialista. Por isso que nós vivemos num tempo... Nós vivemos num tempo dessa transmutação. Então, do materialismo para o espiritualismo, do egoísmo para o altruísmo. Isso é muito importante. Isso tem muito a ver com a fala de Jesus a respeito de que o reino dos céus está dentro de nós. Então, é muito importante que ocorra essa transformação dentro de cada um, para que a nossa natureza transitória, ela consiga, de alguma forma, criar os recursos necessários para a transformação dos nossos sofrimentos. Lembrem bem, sofrimento é algo inerente à mente, ao ser que pensa, ao ser que tem uma racionalidade. E isso está muito relacionado no campo das emoções. Campo das emoções que foi totalmente ignorado por nós, pela ciência, pela religião, enfim. E nós nos esquecemos de cuidar desse lado. Esquecemos de curar as nossas emoções. Porque é através das emoções que nós nos manifestamos aqui na Terra. As emoções precisam de uma cura, precisam de uma consciência. Então, Mara, o que a gente pode falar a respeito dessa comutação kármica? Então, nós temos o Conselho Kármico, que é o responsável por analisar todas as questões que envolvem o planeta Terra e a sua humanidade encarnada nesse momento que a gente vive. Então, o Conselho Kármico, obviamente, ele é um conselho de grandes seres a partir de quinta dimensão. Muitas pessoas já sabem, muitas pessoas já conhecem, através dos mestres ascensionados, que são os seres que cuidam da Terra, são os seres que cuidam da nossa encarnação. Então, o Conselho Kármico ele é responsável por isso, por analisar os fatores que vão influenciar o nosso processo evolutivo aqui na Terra. Então, muitas coisas que acontecem, elas não podem ferir as leis que foram estabelecidas pelo universo, as leis da natureza. Então, alguns eventos, alguns fenômenos, eles vão continuar ocorrendo na Terra, porque aquilo é necessário para o nosso aprendizado, aquilo é necessário para a nossa evolução. Então, muitos sofrimentos que nós passamos de forma coletiva, nós chamamos, ou temos uma percepção de que eles são muito, muito, muito importantes para que, de alguma forma, haja um certo despertar de consciência dentro de cada pessoa. Uma transformação. Verdade. Então, tudo que nós estamos fazendo enquanto seres humanos aqui na Terra, indivíduos e grupos, e famílias, enfim, tudo mais, isso vai reverberando no campo eletromagnético da Terra. Isso vai interferindo na malha energética da Terra. Isso vai causando uma dor muito grande para o planeta. Isso vai atrasando as energias da Terra, a evolução da Terra, a evolução das consciências. Então, tudo que nós estamos fazendo de alguma forma também prejudica o campo eletromagnético da Terra. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, reverbera nos campos da malha energética da Terra, e a Terra também vai ficando sobrecarregada. Então, em alguns momentos, ela precisa descarregar essas energias. Então, aí é aquele momento que talvez venha o ceifador, né? Então, que a gente vê aí como símbolo da morte, né? Aquela coisa, né? Capa preta e tudo mais, que vem fazer um certo limpa coletivo, foice, né? Com a foice na mão. E esse ceifador, ele é necessário para esses movimentos de purificação, de transformação, muitas vezes. E essa transformação, quando a gente opta pela dor, ela é muito necessária. Lembrando que o nosso espírito, a nossa alma, não sente essa dor. Quem sente essa dor é o nosso ego, é a nossa condição humana enquanto encarnados. Então, por exemplo, nós vivemos um movimento de regeneração do planeta, que vocês já ouviram falar muito, que nós estávamos num período aí, numa era de provas e expiações, e que o planeta passaria por um processo para entrar numa nova era de regeneração. Olhem bem o que está acontecendo com o planeta.
independente de questões políticas ou não, esse processo de regeneração, ele está acontecendo em meio a essa pandemia, em meio a esse movimento do Com ceifador, certeza. que tem levado muitas vidas aqui da Terra. Então, isso está acontecendo. Então, tudo que aconteceu durante a pandemia, se nós formos analisar, contribuiu também para o fortalecimento dessa malha energética da Terra. Fortaleceu a Terra, para que a Terra tivesse um tempo para ela respirar, para que ela tivesse um tempo para ela se autocurar. Então, olha quanta coisa aconteceu durante esse período. E vou dizer mais, o coronavírus, ele é algo também já, digamos assim, é uma purificação que a Terra passa, que ainda é algo muito pequeno, tá? Poderia ser algo muito pior. Poderia ser Então, uma isso guerra, né? poderia ser uma guerra, a gente sabe que isso não Eles falam aconteceu, isso. não aconteceu essa guerra, aí tem muito aí a relação com aquela data limite do Chico Xavier, a gente Com conseguiu certeza. chegar nessa era sem a Terceira Guerra Mundial, então nós poderíamos, enfim, viver novas Ia ser catástrofes muito mundiais, pior. ia ser muito pior mesmo. Então, assim, o que nós estamos vivendo é algo realmente, assim, muito dramático, muito triste, enfim, que afeta as pessoas, as famílias. E isso também está gerando uma certa situação complexa para o campo eletromagnético da Terra. Então, os sentimentos de perda, as consequências do vírus, em nível político, em nível biológico, econômico, isso está gerando também pânico, medo nas pessoas. Então, olha só, né? A lei do equilíbrio, como que ela está funcionando no nosso planeta. Então, assim, no momento em que a Terra dá uma parada, ao mesmo tempo existe um fenômeno que faz com que as emoções das pessoas fiquem mais pessimistas, mais negativas. Então, porque as pessoas perdem os seus empregos, as pessoas perdem as oportunidades que elas têm ali na vida delas. Sim. Então, elas perdem um ente querido e habilidades e tantas coisas, consequência do coronavírus. E isso todo vai gerando, digamos assim, uma grande mudança no eixo da Terra. Isso vai causando uma grande mudança nessa questão da autorregeneração do planeta. Então, só para vocês terem uma ideia, eu quero falar a respeito disso também, qualquer manifestação nossa, ela vai ter uma repercussão, qualquer. Então, sendo positiva ou negativa nessa malha energética da Terra. Sim. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, elas têm o poder de construir ou destruir essa grade planetária. Olha que coisa louca. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo toda essa questão ainda da pandemia, existe um movimento também de regeneração da Terra, mas existe também um movimento onde os nossos pensamentos, onde os nossos sentimentos também estão alimentando essa malha energética da Terra. Olha que coisa muito doida. Por isso, Com certeza, eu acredito nisso também. Por isso que nós precisamos mudar a nossa percepção a respeito do que é o karma. Então, a comutação kármica, como a Mara mesma disse, ela é uma transformação. E essa transformação, ela vai se dar a partir da nossa ação altruísta, a partir da nossa ação amorosa, a partir dessa massa crítica que deixa, veja bem, que deixa de produzir no planeta sentimentos e pensamentos negativos, que deixa de produzir no planeta o egoísmo, que deixa de produzir no planeta esses lixos internos e lixos externos. Então essa mudança, ela precisa se dar. Esse conselho, esses seres, os nossos tutores, eles estão muito ansiosos para que nós possamos, de alguma forma, contribuir com essa jornada, contribuir com esse movimento. Então, vamos lá. Então, nós temos aí aquilo que as pessoas entendem como sendo o karma negativo. Então, quando você começa a se vitimizar, achar que aquilo é uma punição do universo, é uma punição de Deus e tudo mais. Porém, a gente sabe que dentro do karma existe, então, uma lei de ação e reação. Esse é o movimento. Então, tudo que você fizer ou deixar de fazer
tem uma repercussão individual e geral na sua vida, na vida das pessoas que estão à sua volta. Esse é o primeiro movimento que a gente precisa entender. Outra coisa, aquele que nos criou não criou para que nós sofrêssemos. Porém, só preciso deixar uma coisa bem clara. Todos nós que estamos encarnados aqui na Terra somos seres rebeldes. Então não tem nenhum santo encarnado aqui. Não tem nenhum alecrim dourado, né, Felipe? Não. A gente precisa entender isso. Que essa gangue que está encarnada na Terra nesse momento, ela quis vir para a Terra. Então a Terra se prontificou, o planeta Gaia, a nos receber aqui. Para que ela oferecesse a sua escola para esse nosso desenvolvimento, para esse nosso aprendizado. A Terra não é nossa. A Terra, ela é como se fosse uma casa de aluguel. Então, os seres criadores, os mestres, enfim, conversam lá com Gaia, olha, a gente precisa levar esse povo aí para passar um período aí, uma temporada na Terra. Esses maus inquilinos. Isso. E nós não somos bons inquilinos mesmo. A gente observa aí que ainda nós não somos bons inquilinos. Então, a gente precisa expandir muita consciência para conseguir entender isso. Também, né? Então, qual que é o requisito, por exemplo, para que eu diminua o meu sofrimento? Primeiro, o autoconhecimento, a expansão de consciência, diminuir o sofrimento alheio, o amor ao próximo. Empatia é fundamental. Então, tem uma filosofia que eu sigo ainda até hoje, e o mestre dessa filosofia, ele diz assim, que existem diversas maneiras de a gente passar pelas experiências da vida. Então, a gente pode passar através da pobreza, da doença e do conflito, ou podemos passar por isso através do altruísmo e do espiritualismo. Olha que coisa muito interessante. Então, todas as pessoas que estão vivendo na Terra, de alguma forma, elas estão se purificando. Elas estão gerando um grau de transmutação. Então, existem vários níveis para que haja uma transmutação disso. Dessas ações, desses sentimentos, desses sofrimentos que existem dentro de nós e que nós também reproduzimos no coletivo. Então, uma das maneiras para que a gente possa diminuir o nosso sofrimento, para que a gente possa diminuir a nossa pobreza, os nossos conflitos, para que a gente possa também se livrar da doença, é um movimento em direção também ao outro. E o outro não é só o ser humano, tá? O terráqueo que está encarnado aqui na Terra. Os animais, todos os reinos que englobam a Terra. Então, Animal. Sim. Então, se eu já começo a pensar na Terra, começo a separar o meu lixo orgânico do lixo reciclado, se eu já não estou poluindo os mares, se eu já estou, de alguma forma, tendo algum tipo de consciência para isso, estou ajudando a plantar uma nova árvore, estou no movimento voluntário, estou no movimento de autoamor, estou no movimento de consciência para ajudar as outras pessoas, isso tudo vai invertendo a ordem, vai invertendo o movimento de ajuste kármico. Isso é muito importante que as pessoas saibam. E isso tem efeito individual, tá? E, com o tempo, isso você reverbera a nível coletivo. Então, não tem como eu passar por um processo de comutação kármica, de transformação kármica, sem que esses valores da generosidade, da empatia, do autocuidado, do autoconhecimento, se eles não estiverem presentes no meu movimento diário de transformação, eu não consigo transformar o meu entorno, eu não consigo transformar a minha realidade. Então tem muita gente ainda que está vivendo esse movimento da vítima, da culpa. Então não consegue expandir a consciência e assumir as consequências dos próprios atos e usar a capacidade que nós temos de criação para mudar isso. Então nós temos as condições, os recursos internos necessários para que haja esse movimento de transformação, que haja esse movimento de transmutação. Então assim, por exemplo, é preciso que cada pessoa nesse movimento ancore a sua própria luz.
É preciso que cada pessoa, independente da corrente espiritual, independente De do qualquer que coisa. acredita, é preciso ancorar essa luz em direção ao outro, em direção ao planeta, para que a gente diminua a carga de toxicidade do nosso planeta. Para que a gente diminua a carga de toxicidade dos movimentos de aprendizado que nós temos que viver aqui na Terra. No casamento, com os filhos, no trabalho, em nível social, político, religioso, enfim, espiritual. Eu preciso diminuir essa toxicidade. Então, quando a gente vai falar de karma, digamos assim, a gente precisa entender que existe um nível de toxicidade prejudicial quando eu me vitimizo. Então, eu gero questões internas que vão afetar a minha biologia, que vão afetar a minha química. Então, vão afetar o meu sistema como um todo. Então, quando eu começo a me autoconhecer, quando eu começo a me autocuidar, quando eu começo a cuidar do outro, quando eu começo a cuidar do planeta, então eu estou gerando virtudes, virtudes Tá benéficas. transformando, tá Isso, transmutando. que transmutam, que Não é fácil, transformam. né? Mas muito Não é fácil, necessário. mas muito necessário. Então, Mara, o que que acontece? Ô, Precisamos Felipe, ter... só uma coisinha. Nós temos mais 5 minutos. Acho que era bom a gente encerrar antes para a live ficar gravada, tá? Ah, tá. Passou assim, né? Uhum. Voando. Passou Tá voando. muito gostoso. O que a Tá gente só muito bom. precisa entender, antes da gente encerrar, Vamos que lá. funciona assim. O amor que a gente precisa viver nesse movimento é o amor que junta, não o amor que amarra. É o amor que liberta, é o amor que transforma. Mágoa, ódio, sempre vai nos aprisionar. Então a gente não consegue passar por esse processo de transformação do karma com mágoa no coração, com raiva e com ódio. Então assim, a gente precisa ancorar a cura em nível individual e em nível coletivo. Nós precisamos trazer para nós essa consciência. Quando a gente fala de comutação kármica, Mara, a gente está falando de um nível de liberação muito grande desses vícios, dessas toxicidades que nós vamos reproduzindo ao longo da nossa vida por conta do egoísmo, do materialismo, por conta da nossa ganância, por conta de não se colocar no lugar do outro. Então essa Se comutação colocar no lugar do kármica, outro. ela traz um alívio muito, muito grande para que a gente consiga caminhar, para que a gente consiga estabelecer relações mais saudáveis, para que a gente consiga criar novas condições de ajudar a nós mesmos e ajudar ao outro. Então a comutação é essa troca, é essa transformação que cada um vai buscando individualmente e isso vai reverberando coletivamente e nós vamos nos tornando seres humanos mais saudáveis e vamos devolvendo para o planeta uma condição também de saúde plena para que o planeta possa nos auxiliar. Então, assim, a grade energética da Terra é a aura da Terra. A nossa aura se conecta com essa grade energética. Então, tudo que eu falar, tudo que eu pensar e tudo que eu sentir vai afetar tudo aquilo que está ligado à Terra e à sua grade energética. Então, pessoal, olha, Felipe, que a eu gente tô possa... adorando, o pessoal tá amando. Eu tava lendo aqui os comentários, as mensagens. Hoje não vai dar tempo para as perguntas, tá, pessoal? A gente vai ter que marcar uma outra live para fazer as respostas, porque tá super interessante. E agora o Felipe vai finalizar, deixando uma mensagem e terminando as considerações que ele está falando, porque senão a live fecha, a gente não se despede, tá, pessoal? Felipe, continue, por favor. Que cada um possa utilizar o grande poder da mente, o grande poder do coração, do amor, para criar um mundo digno de todos nós. Escolham a paz que traz o movimento de consciência e aprendizado. Esse movimento de consciência e aprendizado, ele começa internamente através do alto amor, do alto cuidado. Então que essa justiça seja baseada sempre no amor. Olha, maravilhoso, isso mesmo. Gratidão, Felipe, gratidão a Gratidão, todos. Mara. Um ótimo dia para vocês, um ótimo sábado e continua, vai ter a parte 2, tá, pessoal? Namastê, Beijo. gratidão, Namastê, beijo. gratidão. Gratidão, Felipe, beijo. Até mais, Tchau. beijo.